Olá para você, muito bem-vindos. Você está no podcast Conversa de Terapeuta e a gente está começando por aqui mais um dos nossos encontros esses deliciosos, onde a gente bate um papo muito gostoso com um terapeuta, um colega de profissão que fez a opção de participar do Viver de Terapia e desbloquear sua carreira, conquistar muito mais clientes, ser capaz de identificar a origem, a raiz emocional do problema em menos de 20 minutos. Esses nossos alunos privilegiados, que foram aqueles os mais rápidos, os 10 primeiros a fazer a inscrição no programa Verde Terapias, a gente concedeu um prêmio. E o prêmio é 1 hora de conversa. E aqui eles vão poder perguntar sobre tudo. Eles podem até mesmo pedir para desenhar uma estratégia de como ter clientes, ou desenhar uma estratégia de como fazer uma avaliação. Eles podem perguntar qualquer coisa. Dentro dessa 1 hora, eu vou ajudar eles a desbloquear de vez essa carreira profissional maravilhosa que é ajudar pessoas. Então, se você é terapeuta, deixa eu te falar, se você quer ter mais clientes que pagam pela sua terapia, você está no lugar certo. Se você quer ser mais assertivo nos seus diagnósticos, você está no lugar certo. Se você quer simplesmente ser um profissional que tem 100% de satisfação com os teus resultados, com o teu trabalho, você está no lugar certo. Se você quer construir a autoridade, ser respeitado, reconhecido como um profissional de terapias, você está no lugar certo. Bem-vindo. Chega para cá. Esse é o podcast Conversa de Terapeutas. E por aqui você vai aprender muito com uma conversa muito gostosa. E na noite de hoje, eu tenho o prazer e a honra de receber uma das alunas mais rápidas, né? Ela foi uma das alunas que foi rápida no gatilho e se inscreveu assim que vagas, né, foram abertas para o programa Viver de Terapias. E ela ganhou o presente de estar aqui conosco hoje. E a gente vai ouvir e conhecer Raíca. Tá, é certo Raíca ou é Railca? Agora, Railca. Chega pra cá, Railca, olha só. Railca, a gente tá louco para conhecer você, para saber da onde você tá falando, saber um pouquinho mais sobre a Railca, qual é a tua formação, qual é a tua história em terapias, se você já é terapeuta há algum tempo, se está começando agora. Conta um pouquinho da tua história pra gente. O meu nome é Railca, né? Mas geralmente eu uso como Raika nas terapias. Tem um apelido, o apelido é Raika nas terapias, mas tá tudo certo. Eu sou aqui de São Paulo, Itapevi, próximo a Barueri, mas eu sou de Minas Gerais, né? Nasci em Minas, sou mineira. Deixa eu te perguntar uma coisa, para não cometer um pecado aqui. Como você quer que eu te chame? Railca ou Raika? Railca. É que geralmente a maioria não consegue falar Railca e fala Raika. É por isso que eu já coloco Raika, entende? Aí, como você sabe pronunciar, não teve dificuldade, pode ser Railca. Tá bom, perfeito. Eu não entendi. Você pode repetir para mim qual é a tua formação, qual é a tua história nas terapias? Como é que você chegou até aqui? Assim, eu comecei na meditação em 2010. Meditação com a Cristina Cairo, de Linguagem do Corpo. E daí por diante eu continuei, porque eu vim em busca, primeiro, do meu, para melhorar de dentro para fora, para minha transformação em primeiro lugar, né? Só que eu não pensava em trabalhar nas terapias. Aí, com o passar do tempo, tem algumas coisas que eu não sei se eu posso falar, que como eu era evangélica, eu era casada com uma pessoa evangélica, eu era evangélica, e eu não lá, você sabe, né, que terapia, essas coisas, faz parte do diabo. Meditação mesmo, eu fazia meditação às escondidas, era assim, minha vida. E assim foi indo. Quando eu conheci, eu me apaixonei, amei, falei, é isso, esse é o caminho, é o meu caminho. Porque desde criança eu já ajudava muita gente, as vizinhanças, o que os vizinhos precisavam, eu estava sempre, eu nunca falava não, né? Eu sempre estava ajudando. Sempre as pessoas vinham, sempre a mim. Eu estava no ponto de ônibus, as pessoas vêm reclamando dos seus problemas, das suas questões para mim. Aí me falaram, você vai fazer psicologia, que você tem esse dom, né, de ajudar pessoas. Mas aí eu não consegui fazer ainda
faculdade de psicologia. Eu fiz coach, sou formada em coach. Na ápice, com o Plínio de Souza, não sei se pode estar falando aqui, mas eu gosto de falar os meus mestres, porque eu acho que esse é o ideal, né? Com o Plínio de Souza, eu fiz psicanálise holística com a Marta Braga, um excelente profissional que eu adoro também. Só que eu tava com dois pés dividida, no lado holístico ou no lado mais, assim, clínico, né? A meditação eu nunca parei, eu continuei até hoje, né? Só que aí eu comecei, eu fiz o curso de baralho cigano, me formei, eu fiz a formação completa em tarô. E até aí eu só fazia o curso, né? Mas trabalhar que nada. Atender não é? Não atendia. Foi quando eu comecei, aí me falaram assim, faz o curso de Reiki, que o Reiki vai ser o divisor de água, porque eu tinha muita limitação, tinha muita crença. Agora imagina, uma pessoa da evangélica, imagina quanta crença. Quando eu fiz a formação de tarô baralho cigano, foi meu auge de romper barreiras, né? Romper muitas crenças, vencer mesmo. Aí eu fiz o Reiki. O Reiki, depois do Reiki, foi um divisor de água na minha vida. Aí eu gostei bastante, me ajudou muito. Aí o Reiki, sim, eu comecei a cobrar, algumas clientes minhas pagaram o Reiki, foi quando eu me senti mais segura do que eu estava aplicando, do que eu estava fazendo, que eu via resultado, né? E fiz uma formação de magia do pentagrama, eu sou formada no pentagrama com Daniel Atala, um excelente profissional também, um mestre maravilhoso, exemplar, e foi indo assim, aí eu fiz a formação de constelação familiar sistêmica, era assim, sempre ficava assim, nossa, eu acho que é esse curso aqui que vai me ajudar. Vinha lá, metia a cara e terminava, vinha toda aquela vontade, aquela garra, aí não é esse ainda, é o próximo, e vivia assim. Fiz constelação familiar sistêmica, que é junto com a constelação familiar, mais a PNL, né? Eu fiz toda a formação de PNL, practitioner, PNL todinha, com o Plínio de Souza, na ápice também. E o Lucas, o irmão dele, né? Junto com o irmão dele. Posso te perguntar uma coisa para a gente também não ficar... Porque assim, eu tô vendo que você tem tanta formação ao todo. Quantas formações você já tem? Nossa, vou perder muitas. Eu sou formada em Feng Shui. Então vamos lá. Você tem um médico? Mas o principal mesmo é a constelação familiar, que é onde eu me encontrei, a formação familiar sistêmica reikiana e a PNL. Até que surgiu você, né? Aí pode perguntar. Calma aí, nós vamos chegar lá. Calma aí, que eu estou muito curioso sobre esse surgiu você. Eu estou louco para fazer essa pergunta. Não me rouba essa pergunta, não, deixa lá. Quanto você já investiu, falando financeiramente, em formação? Você sabe? Perdi as contas. Conta aí de 2010 até 2021. Nossa, muito. Muita grana, né? Muita grana. Eu não tive retorno. Toda essa grana e todo esse tempo e essa energia de vida foram investidos para você resolver o problema dos outros. E agora sim, como é que foi que você me conheceu? Você lembra quando é que você me viu a primeira vez? O que eu falava? Por que você foi atraída pelo que eu falava? Eu estava assistindo seus vídeos na internet, né? Falando de desbloquear terapeuta, fazendo toda a sua explicação lá. Você lembra o primeiro momento? Assim, como é que você me descobriu? Foi no Instagram também, mas primeiro foi no YouTube. Tinha acabado de fazer a meditação, terminando, assim, vou ver aqui. Aí, até eu dormir, foi quando surgiu falando, eu assim, estranho. Aí eu comecei a ficar, não, estranho, é mais um. Eu pensei assim, mais um, né, na hora. Mas mesmo... Não lembro muito, Paulo. Eu sei que você estava falando da parte das terapias, o terapeuta que estava bloqueado, que fez muitos... você me chamou a atenção, foi na hora que falou assim, fez vários investimentos, não se colocou ainda para trabalhar, né? Conseguir ter o seu retorno, né? Essa parte me chamou a atenção. Mas eu pensei, aí eu fiquei um pé lá, um pé cá, né? Você sentiu assim, ele tá falando comigo, ele tá descrevendo o que eu tô acontecendo comigo? Sim.
Sentiu? Mas teve um lado meu que acho, não, é mais um. Eu pensei, se é mais um, mas aquilo ficou na minha mente. Ficou ali, gravou, né? Que tem, não sei se você já, com certeza você prestou atenção no tempo de carreira que você tem. Tem partes, tem coisas que quando a pessoa fala, fala com a gente. Tem coisas que sim, tem coisas que não. Por mais que a gente fala, não, é mais um, mas aquilo ali fica ali dentro de você. Você dorme com aquilo, acorda assim, não, tem algo diferente, mexeu, tem algo diferente. Foi isso. Aí eu me inscrevi, foi em janeiro. Foi agora em janeiro. Isso, foi em janeiro. Assim, vou me inscrever e vou prestar atenção o que conteúdo que ele vai trazer, né, nessa semana, né? Eu fui trabalhar no dia seguinte, assim, pode ser que nessa semana que eu vou trabalhar esse desbloqueio, né, com ele, né, gratuitamente, pode ser que eu encontre o que tá me travando ali, né? Foi isso que eu pensei na hora. E eu assim, vamos lá para ver o que acontece. Aí foi quando começou, né? Eu chegava do serviço, sabe? Corria para começar. Era um dia sim, um dia não. Quando chegava no dia que não tinha, assim, nossa, sim, eu senti saudade, assim, nossa, não vejo a hora de chegar quarta-feira. Eu terminava o serviço correndo e chegava, nem tomar banho, não dava tempo de tomar banho, né, por conta do horário, e já tava ali ouvindo. Foi grandioso, eu gostei bastante, mexeu muito comigo, tudo que você ensinou ali, tanta gente ali, como eu, muitas pessoas ali, como eu, né, que fez muito investimento e tava travada, medo, insegurança. E tem uma coisa muito boa e importante que você falou, que você tinha o seu número de telefone pessoal para falar com cada um de nós, e eu achei isso interessante, porque você falava assim, eu vou pegar na sua mão, nós vamos andar lado a lado, pegando na sua mão, aquilo ali, do tempo que eu tô nesse mundo de terapias, eu nunca ouvi ninguém falar isso. A primeira vez. E aquilo ali mexeu bastante comigo. Na minha parte assim, emocional, eu assim, é esse caminho. Era isso que eu estava precisando. Tá, eu tenho uma pergunta pra você. Caramba, você 11 anos estudando, 11 anos investindo. Tanto dinheiro que você não consegue nem ter noção. Se foi 100, se foi 150, se foi 200 mil. Se você botar na ponta do lápis, como eu tenho feito com alguns alunos, as pessoas se desesperam. Porque quando eu pergunto quanto você investiu, as pessoas dizem, uns 20, 30 mil. E eu começo, vamos fazer as contas então. Rapidinho passa de 100. Rapidinho. E você está me dizendo que quando você me ouviu pela primeira vez, você disse assim, será que eu vou descobrir o que está me travando? Eu queria que você me ensinasse o que é ser uma terapeuta com 11 anos de muitas formações e se sentir travada. Eu quero entender o que você quer me dizer quando você se sente travada. O que é que não está acontecendo na sua vida profissional para você me dizer, eu sou uma terapeuta bloqueada. Me ajuda a entender isso profundamente. Antes eu estava casada, era evangélica, não podia. Eu fazia tudo escondida. Me separei. Eu achava que era isso. Aí eu me separei e eu continuei travada, bloqueada. Então não era só isso. Ajudou? Ajudou, mas não era. Porque eu continuei com essa dificuldade, era sempre assim. O que eu posso te dizer que era sempre em busca de curso. Não, pode ser que não era esse curso, é o próximo. Sempre era assim. Aí era um medo de não resolver as questões do cliente que vinha até a mim, ficava aquele medo, aquela insegurança, o cliente vai chegar até a mim procurando, né, a minha ajuda e eu não vou conseguir resolver. Eu atendi alguns, mas tudo de graça. A minha família foi quase toda de graça. Eu sempre resolvia com as técnicas. Aí eu ficava me perguntando porque sempre eu falo que eu não vou conseguir resolver, sendo que as pessoas que vinham até a mim não resolvidas as questões que elas trazem para mim. Daí vinha aquele medo, aquela insegurança. Então você, quando fala sobre estar bloqueada, você fala no sentido de será que eu consigo resolver? Você fala também de estar atendendo no 0800, você fala sobre atendendo familiares, parentes. E você diz, eu conseguia resolver, mas parece que alguma coisa em mim não acreditava. O que mais? Continua me contando como é ser bloqueado, como é estar bloqueado
enquanto profissional de terapias? Tem cliente pago. Aí, vamos supor, era tipo assim, quando eu terminei a constelação familiar sistêmica, eu tava assim no auge. Agora sim, agora eu vou conseguir. Vai ter clientes e para mim. Aí vinha pessoas falando assim, ó, nossa, tem gente aí que não está fazendo formação de constelação e está aplicando a técnica sem ter formação, sem estrutura nenhuma, só está lendo o livro. Ficava assim, vinha gente assim, tem gente que está usando pedrinha para constelar e está acabando com os clientes, não resolve a situação do cliente. Aí eu falava assim, e agora? Eu não quero isso para mim, não. O que você quer dizer quando você dizia, não quero isso para mim, não? Não, eu não quero prejudicar ninguém. Eu quero ser uma profissional que eu saiba, quando o cliente estiver diante de mim, eu consiga ajudar ele. Quem eram as pessoas que falavam sobre constelação com pedrinha e gente, não sei o que? Quem eram essas pessoas que falavam isso para você? Sempre pessoas assim, colegas, gente que está ao meu redor. E pessoas, quando eu estava em um curso, alguma coisa, eu sempre escutava os bochechos, né? O pessoal reclamando, falando. Mas Que você nem escutava de gente que tinha resultado, de gente que tinha expressão? Teve uma mesmo que ela chegou para mim e falou que teve pessoa que detonou uma cliente, acabou com a cliente, porque teve uma parte lá que mexeu na parte de abuso e disse que a profissional, não sei se pode ir ao ar, né, mas a profissional falou que ela gostou do abuso. Aquilo ali acabou comigo, senão não é para mim. Mais um, eu não quero ser mais uma. É por isso que eu tô aqui, né, esse tempo todo, e eu quero ter a certeza do que eu tô aplicando, eu quero ter uma certeza da minha conduta, do meu respeito com o meu próximo. E se não for assim, eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Foi quando essa moça falou para mim que eu tava certa, porque tá tendo muita coisa errada. Aí eu desanimei, eu desanimava. Aí eu fiz a programação PNL, né? Nossa, agora sim, agora eu vou resolver tudo. Aí eu fiz terapias, 7 sessões de terapia para poder ver onde que estava a questão. Você fez terapia como cliente? Isso, fiz terapia como cliente. Com quem você fez? Não o nome da pessoa, por favor, mas com que técnica você tentou, que tipo de terapia você tentou, sem citar o nome da pessoa agora. PNL. Que é o mesmo que eu estudei. Bom, vamos lá. Entendi o que era o sentimento de bloqueado e a sensação que eu tenho é que você ainda tem essa sensação. Faz sentido dizer que você ainda sente assim? Sim. Você entrou no Viveiro de Terapias tem 3 semanas, certo? Certo. Você está começando lá. E tudo que a gente não quer é que você viva o Viveiro de Terapias do mesmo jeito que você fez todos esses outros cursos. Você adquiriu muito conhecimento e você não validou. Você não colocou isso a serviço da vida. Faz sentido? Faz. Se a gente fosse olhar para você e pensar quase como alguma coisa que está o tempo inteiro recebendo, colocando para dentro, mas não devolve. Basicamente, nós, como pessoas, a gente é um expansor. Então, eu recebo uma informação, essa informação expande em mim, porque ela vai tomar cores e tonalidades baseado naquilo que eu sou, na minha percepção de vida, e eu vou repassar isso à frente com uma nova impressão. E aqui eu falo de tudo na vida. Quando a gente fala em conhecimento, a gente fala de receber algo, pegar esse algo e transformá-lo, amadurecer isso, comentar, dar o meu toque, a minha característica, a minha impressão e usar da minha história de vida para transformar isso em algo maior. E aí eu entrego, eu devolvo. Como é que eu devolvo para a vida? A vida está me dando tudo. Alimento, o ar, o conhecimento, tudo vem da vida. E a vida está me entregando tudo. O que é que eu estou devolvendo para a vida? É o meu servir. Então, quando eu trabalho, quando eu transformo a dor de alguém em um alívio, em uma força para ela ir para a vida, não se trata só do indivíduo eu e o outro, desses dois indivíduos. Se trata de um fluxo da vida. A vida veio até mim, expandiu, cresceu. Quanto mais pessoas, mais prosperidade, a vida se torna maior, todos crescem. Então a vida a gente pode pensar como uma coisa dinâmica, que tem que estar em movimento e tem que estar em expansão o tempo todo. Olhando para isso, a gente deveria se perguntar o que é que a Railka viveu, que a estratégia de vida da Railka é reter, tomar e não devolver nada.
Porque, veja bem, tem várias pessoas por aí, cada uma com sua dor existencial, seu trauma. Mas a maior parte delas tem uma estratégia de sobrevivência de eu não mexo com isso, eu não sou bom o suficiente, eu não vou lá, eu não quero saber disso. Tu deve conhecer muita gente assim. Você não é assim. Você vai. Você há 11 anos está estudando. Que você estava num casamento onde a terapia era coisa do demônio. Você disse isso. E aí você diz assim, e eu fui lá e fiz tarô cigano, fiz não sei o que de magia, fiz não sei o que, não sei o que, não sei o que. Parece que você buscou tudo aquilo que era o proibido. Foi. E você buscou de uma forma coerente, estudando, fazendo curso, se apropriando mesmo, com direito. Muito diferente daquilo que talvez os colegas lá comentaram contigo de pessoas que não estudavam, que liam um livro, que não sei o que, blá, 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 e achavam que estavam fazendo. Eu não sei. Eu não vou entrar nesse julgamento dessas pessoas, porque eu acho que aquele velho ditado, quando Pedro fala de Paulo, ele fala mais de Pedro do que de Paulo. Uhum. Então, uma pessoa que se arroga julgar o mundo, uma pessoa que se arroga comentar se constelar com pedrinha é certo ou errado, a primeira coisa que eu sei é que essa pessoa não entendeu o que ela está fazendo. Porque se ela conhecer a obra de Bert Hellinger, se ela estudar Bert Hellinger de verdade, e ela sim deveria ler livros, ela ia entender que constelação pode ser feito com 2 palitos, pode ser feito com 2 pedaços de papel. Eu já fiz constelação com um copinho de café na recepção de hotel. Já fiz quando faltou alguma coisa, eu peguei um pedaço de um guardanapo e a gente constelou. E eu posso comprovar e garantir os resultados. A constelação não é o objeto que você usa. A constelação tampouco é a maneira que você faz. Hoje nós temos pessoas fazendo constelação na água, constelação com cavalos, nós temos constelações com bonecos, com grupos, individual. Então, se uma pessoa se acha melhor que o Bert Hellinger, eu iria desconfiar. Quer ver uma outra coisa que é um pensamento adoecido dessas pessoas que falam as coisas para você? Porque como é que ela vai tratar uma cliente assim, isso não vai dar certo? Se eu voltar na raiz, o Bert Hellinger, quando criou as constelações, ele não criou elas para dar certo. Ele disse e deixou bem claro que as constelações não são para curar. Ele nunca falou que uma constelação foi feita para resolver o problema de alguém. As constelações, para Bert Hellinger, são para tomar consciência dos movimentos ocultos no sistema familiar e na vida da pessoa. Olha a diferença. Aí essa pessoa cheia de autoridade que foi lá te dar a lição de moral, estava reclamando que uma constelação feita com o que foi mesmo? Com pedrinha, não poderia dar resultado. Qual o resultado que ela esperava? Será? Aliás, um terapeuta que tem expectativa de resultado já é um terapeuta doente, que precisa se tratar. Porque até onde eu entendo, nem eu, nem a Railka somos Deus para modificar o destino de um cliente. Como é que eu vou ser arrogante a ponto de dizer para o cliente, não, fica tranquilo que eu vou te dar resultado? Você estava na comunidade de terapia quinta-feira passada? Estava. Você lembra que teve uma moça que veio pedir para constelar que estava com uma dor na panturrilha? Isso, eu vi. Você lembra daquilo? Uhum. E você viu o que aconteceu ali? A gente colocou no campo, a gente observou e percebeu que a panturrilha tinha a ver com ela estava seguindo um caminho, mas a alma dela, tinha uma parte da alma dela que gostaria de seguir outro caminho. Ou seja, se a gente está falando em constelação familiar, a gente está falando de boa ou má consciência, que é boa consciência, seguir o que meus pais esperam de mim, atender a expectativa dos meus pais, boa consciência é isso, e má consciência simplesmente é fazer diferente do que eles esperam de mim. Então veja, não tem certo e errado, não tem bom nem ruim. O que a gente fez naquela constelação? Tanto eu quanto a doutora Patrícia disse, aqui eu não mexo. Como é que eu vou mexer e dizer qual é o caminho certo que um ser humano tem que seguir? Eu estava lá quando foi feito o destino dela, quando foi decidido o destino dela, eu estava lá, eu sou Deus, eu tenho esse poder. Então ali foi um exemplo perfeito do que servem as constelações. Tem uma dor na panturrilha, não passa, há anos, é sempre essa coisa, blá, blá, blá. Vamos olhar para isso. Colocou no campo, apareceu o porquê. Não sei se eu achei lindo. Pois é. E a cliente saiu satisfeita? Saiu. Ela entendeu? Quando foi dito para ela, olha, tu tá seguindo a expectativa do teu pai e da tua mãe para ti, porque tu ama eles. Mas tem uma parte de ti que gostaria de fazer diferente. E ela se identificou, ela viu, sim, exatamente isso. Tem um amor ali intenso pelo pai, pela mãe, tem, sabe, os olhos cheios d'água. Então, o que é dar o resultado para o cliente? Dar o resultado para o cliente é o cara chegar dizendo para você que quer se separar e trocar de mulher e você agir de maneira que esse cliente vai se separar? Você tem certeza que isso é o melhor para ele? Você é Deus para saber o que é melhor para ele? Seja qual for a terapia, e prestem atenção aqui quando eu digo, vocês que nos assistem, eu estou usando a constelação familiar como exemplo, mas isso se aplica a todas as terapias. O terapeuta que se arroga
a direcionar o cliente, a escolher o cliente, está roubando o destino do cliente. Vai ficar doente, vai trazer para a família dele todos os conflitos e doenças e percas financeiras. Ah, esse cara está falando bobagem. Então tá bom. Se você acha que eu estou falando opinião aqui, compre livros e estude sobre as ordens da ajuda. E aí comece a prestar atenção no que você está fazendo como terapeuta e veja o que acontece na sua vida. Então, só para resolver essa parte dessas opiniões que vêm de fora. Essas opiniões que vêm de fora são lixo emocional de pessoas que não se tratam. São pessoas que são arrogantes, que ao invés de pagar por um profissional fazer terapia com elas, elas vão e compram um curso e querem mexer na vida dos outros. Elas querem pegar o lixo e o problema delas e sair jogando nos outros. Nossa, que horrível. Isso existe? Existe. E se você fosse uma pessoa assim, você não estava aí preocupada dizendo para mim, eu prefiro ficar parada, travada, do que fazer algo errado. Então você não é essa pessoa. E se você não foi essa pessoa até hoje, em 11 anos, você nunca vai ser. Vamos combinar que isso não é um problema seu. Mas por que você se sente travada? Por que 11 anos depois você continua travada? Eu acho que essa é a pergunta mais importante. E aí nós temos que fazer duas coisas. A primeira é o processo terapêutico que você precisa olhar para dentro de você e verificar por que você não se autoriza a dar para o mundo, a devolver tanto que você recebeu. Eu não vou entrar, não cabe a mim aqui, mas quando eu penso em 11 anos de investimento pagando cursos, cara, você botou um caminhão de dinheiro e de algum lugar veio. Pô, Paulo, eu trabalhava em 2 empregos. Tá tudo bem. A vida te deu 2 empregos para você ter esse ganho. Ah, meu pai me ajuda. Ótimo. A vida te deu um pai que te ajuda. E cadê? Cadê a tua devolução para a vida? Por que você, na sua alma, no seu ser, não consegue devolver para a vida? O que você tem realmente medo que aconteça se você entregar de volta? Isso é algo terapêutico que você precisa tratar em terapia. E por óbvio, eu não vou te expor como uma colega, você é minha colega, uma profissional. Eu jamais iria te expor aqui em público, não é o lugar. Mas você pode usar a comunidade de terapia, que você tem acesso quando faz parte do programa Viver de Terapias, e lá você pode trabalhar essa questão e ver se é na infância, se é na alma, aonde é que está, o que é que está te impedindo. Uma coisa eu já posso te adiantar, você não consegue ocupar o teu lugar no mundo. Você não está conseguindo tomar o teu lugar no mundo. Pensa comigo, você estudou 11 anos, quando chega na hora de você ir lá e se posicionar, você não vai. E a gente tem que ouvir as frases. Você diz, eu prefiro ficar do jeito que eu tô, do que é você que está decidindo isso. Sua alma está fazendo essa escolha. Você imagina se eu, como terapeuta, vou ser arrogante de querer pegar meu campo de força e impactar o teu para que você vá para o mundo. Você vai andar, vai acelerar e a hora que eu me afastar de você, você desaba. E eu pego todos os problemas e conflitos e os emaranhados para mim de você. Porque eu estou sendo arrogante e entrando no teu destino. Quem tem que resolver essa bronca é você. É uma escolha da sua alma. E lembra, tudo que a gente faz por amor. O tempo todo está tentando se proteger. Então, o seu subconsciente, ao fazer isso, eu prefiro continuar assim do que fazer errado, está tentando se proteger de quem? Quem foi que foi fazer alguma coisa para você e fez algo muito errado? Quem foi na tua infância que era para te ajudar, para te proteger, te cuidar e fez alguma coisa muito errada que te machucou? Não precisa responder. Eu tô vendo que você tá entrando no processo. Não, porque eu não sei quem é, né, Paulo? Mas vai vir a resposta. A resposta que me prejudicou, acho que eu penso assim comigo, que nada foi para prejudicar. Tudo foi ganhos ali para mim. Tudo foi para o meu crescimento. Tem razão. Você fez o exercício da segunda semana? Você conseguiu fazer o exercício da dor existencial? Fiz. E você viu uma cena? Você acessou um momento da sua vida? Vi. Eu fiquei boba que foi essa cena, uma cena boba, porque eu já tinha pensado nessa cena, porque eu sempre me pergunto por que eu tô bloqueada? Por que eu não tô conseguindo ir para a vida? Qual é a cena que vem quando você pensa nisso? Já tinha vindo essa cena, né? Porque nessa cena eu fico como se eu tivesse de mãos atadas diante da vida, né? Quando nós fizemos esse exercício, aí veio essa mesma cena, né? Eu falei assim, nossa, será que é essa cena mesmo? Fiquei me perguntando. A cena está se repetindo. Assim, ó, como eu te prometi que eu não vou entrar na parte terapêutica e eu não quero te expor, o que eu vou te recomendar? Que você aplique o exercício mais de uma vez. Você não vai aplicar todo dia, toda hora, mas assim, ó,
Já deu uma semana que você fez ele? Faz de novo. E tenta fazer cada vez mais isolada, ou seja, sem nenhuma interrupção, sem nenhum ruído. Se for preciso você fechar a casa, ficar num quarto escuro para fazer o exercício, determina para você antes, toma a decisão antes de que não importa, pensa uma coisa comigo aqui, ó. Você, a tua alma tá dizendo assim, ó, se é para fazer uma coisa errada, eu prefiro continuar do jeito que eu tô. E você sabe que isso é apenas uma estratégia do subconsciente, tem um mal entendido aí. Então você tem que tomar a decisão. E você que tem que falar com o teu próprio subconsciente e dizer para ele, ei, me mostra por que você está fazendo isso. Me mostra. E aí você aplica o exercício da semana 2 do Viver de Terapias. E se for preciso aplicar mais uma vez, você aplica. E vai para a comunidade de terapia, escreve e pede para olhar para a tua questão. Essa é uma parte do processo que tem que ser feita, que é a parte interior do terapeuta. É você com o teu interior. Tem uma outra parte que a gente tem alguns minutinhos ainda para falar. Não adianta você curar o interior, a tua alma, se você não tiver ações diferentes. Então, você está no começo do Viver de Terapias, você ainda nem começou a definir o problema que você vai abordar, não definiu com quem você vai falar, você ainda não teve as aulas de como fazer um vídeo, você está muito no começo, você chegou agora. Você está aqui conversando comigo para você ganhar um presente. Mas eu quero te ajudar a você dar uma acelerada. Já que você tem tanta formação, você só vai ter sucesso, só vai construir autoridades. As pessoas só vão saber por que te procurar quando você tiver uma mensagem clara, do tipo, eu resolvo esse problema. Enquanto você não se posicionar, eu resolvo esse problema, as pessoas não vão te procurar. Pensa comigo uma coisa. Quem é que acorda pela manhã, coloca os 2 pés para fora da cama e pensa assim, eu quero procurar aquela terapeuta que tem 11 anos, que fica estudando, que já estudou baralho cigano, que estudou não sei o que de magia, que constelação, que não sei o que. Ele conhece alguém que faz isso. Você percebe por que ninguém te procura? Então agora você precisa ter uma voz. Você precisa dizer, ei, eu resolvo esse problema aqui. Mesmo que depois você resolva outros problemas, as pessoas vão te procurando e você trabalha um pouco mais amplo. Ok, mas por uma questão de clareza, as pessoas precisam saber quem te procura e quando te procura. Então a minha pergunta para você é, com quem você quer falar? Quem seria um cliente ideal para você? Você já atendeu alguém que pagou para você pela terapia? Pago não, só atendia de graça, sem retorno nenhum, só o reiki mesmo que foi pago. Eu trabalhei como profissional Deixa eu pago. entender uma coisa, então, mais profunda agora. Agora eu vou ter que voltar lá na parte terapêutica, porque eu estou vendo que aqui tem um problema mais forte. Antes de começar a estudar as terapias em 2010, se não me falha a memória que você falou, o que você fazia da vida? Primeiro eu comecei a ser vendedora, eu era vendedora, eu vim para São Paulo, comecei a trabalhar como doméstica, depois faxina, e eu estou até hoje na faxina. E sua mãe trabalhava com o quê? Minha mãe, ela trabalha de ajudante na escola, ela trabalha na escola. Você tem irmãs? É assim, eu morei com meus avós, né? Mais com meus avós. A minha mãe, ela tem 3 filhos homens. Eu sou a primeira filha dela do primeiro relacionamento. Eu tenho irmãs, mas do meu pai, na parte de pai. São 5 mulheres que eu tenho. Não, 4. Então vamos lá. A sua mãe tem irmãs? Tem, muitas. E as irmãs da sua mãe trabalham com o quê? O que vir trabalha. Só uma que trabalha mesmo, que sempre trabalhou, mas o resto não, é só minha mãe e uma outra lá. O restante não é muito assim de trabalhar. Insuladora familiar. Dá um passo para trás agora e olha para o teu sistema familiar, as mulheres da tua família. Se você quiser fazer isso como um exercício, vai ser legal. Fechar Dá teus um olhos, passo, né? Imagina a tua mãe diante de você, as irmãs dela, tua avó, se você conheceu, as mulheres da tua família. Olha para elas agora. E agora procura ver como você se sente realmente confortável. Se é tendo sucesso e dinheiro ou se é seguindo o padrão delas. Olha para essas mulheres aí e você não precisa falar, apenas identifica quais delas realmente têm dinheiro e sucesso e autonomia. E aí olha para o que elas tiveram que fazer para ter isso. Vem alguma frase, talvez uma frase que você disse antes, se for para fazer isso eu prefiro continuar. Faz sentido? Não, nenhuma de sucesso e assim, todas frágil, fraca. Isso. Mas para algumas delas que ainda têm algum dinheiro, que ainda vão ao mundo, tem alguma delas aí?
Não, Nenhuma. nenhuma. Tá bem. Então agora olha para sua mãe e diga: por amor a você, mamãe. Por amor a você, mamãe. Fica mais leve ou mais pesado? Por amor a você, mamãe. Por amor a você, mamãe. A todas vocês. A todas vocês. Como é olhar para todas elas e dizer: eu permaneço exatamente igual a todas vocês? Posso falar a minha verdade? Sim, por favor. Quando eu vejo elas, eu não me vejo fraca, igual elas. É como se eu estivesse diante delas, tentando levantar elas e que elas olhem assim a força da mulher. Então agora faz esse movimento. Faz esse movimento aí dentro de você e veja se fica pior ou melhor. E veja como elas olham para você quando você faz isso. Como elas olham para você Fica quando você faz isso. sorrindo. Elas estão Olha e dá sorrindo. uma risada. Um sorriso Risada? assim. E dá um sorrisinho assim. O que é esse um sorrisinho assim quer dizer? É bom ou é ruim? Bom, Tem de certeza? felicidade. É. Então agora eu quero que você Da saia minha do teu mãe a ego. metade. O restante continua frágil, sabe? Nem olha para mim. Tá, agora eu quero que você realmente olhe nos olhos da tua mãe. Larga, abandona teu ego e realmente olha para tua Uhum. mãe quando você quer ser mais forte do que ela e maior que ela. Quando você quer ser diferente delas. Toma consciência de como realmente a tua mãe te olha. Sai do mental, para de pensar e sente a tua mãe te olhando. Quando você olha para ela como se ela fosse fraca, como se ela não fosse boa o suficiente. Aí eu sou fraca e ela é a grande. É como se eu não conseguisse pegá-la. E você ainda está tentando pegá-la, você está ainda tentando mudar a situação. Como se fosse intocável, sabe? E eu pequena. E quando você fica pequena, se você aceitar ficar pequena, fica melhor ou pior? Normal, não me sinto, porque é uma sensação ruim, né? Porque você quer tocar, você quer chegar até a pessoa e não. É como se. Sensação Não, ruim. isso, a pessoa não te olha, né? Ela não te olha. A pessoa não te enxerga. Você tá pequena, a pessoa tá grande, ela não te. Ok, pode abrir teus olhos. Lembra que a gente não vai tratar nada aqui. Uhum. Só queria que você olhasse para o que está realmente acontecendo. Tá? Você precisa tratar essas relações. Sem isso aí, eu não vou te dar um próximo passo. Você não vai sair disso porque você não compreendeu algumas coisas básicas que você precisa compreender aí. Que é mais ou menos assim, ó. Quando a gente não aceita nossa mãe e nosso pai como eles são, a gente está julgando o papai e mamãe. E quando a gente julga o pai e a mãe, a gente fica sem força na vida. Tem uma fidelidade familiar que é o seguinte. Eu vou te explicar falando de mim e aí você pensa sobre você. A família do meu pai são todos caminhoneiros ou mecânicos. É impressionante. Se você olhar assim para os irmãos, para os primos, é caminhoneiro ou mecânico. A família da minha mãe, todos trabalhadores braçais, gente que dá um duro na roça ou uma empresa, uma indústria, para poder ganhar o pão e ganhando pouco. Quando a gente coloca no campo de constelação para observar esse meu movimento, quando eu fiz isso a última vez, eu fiz porque eu queria entender por que para mim era tão difícil estudar, fazer faculdade. Na época eu estava fazendo psicologia. Parecia tão pesado, sabe? Quando a gente coloca no campo, o que a gente vê é o meu pai e a minha mãe virando de costas para mim. Por quê? Porque a expectativa, a fidelidade familiar seria seguir os passos dessa família. Quando eu entro no que a gente chama de má consciência e quero fazer diferente, não necessariamente isso precisa ser pesado e difícil, mas para mim é, porque a minha alma ainda fica dividida em querer atender as expectativas e ao mesmo tempo querer ser grande.
Por que é pesado para mim, Paulo? Porque eu não tomei o meu pai e a minha mãe com leveza. Eu ainda olho para o pai que morreu e deixou a gente sem dinheiro para fazer nada. Julgamento. O simples fato de lembrar e citar isso mostra que dentro de mim tem um julgamento. Eu julgo meu pai. Então, enquanto eu julgo e tento fazer diferente, é pesado, é difícil e eu não consigo. Isso só vai mudar o dia que dentro de mim uma chavezinha virar e eu não esperar ser melhor que meu pai. Eu não esperar que meu pai tivesse me deixado com uma situação melhor de vida, que eu não esperar mais nada. É aquilo que eu falei sobre aquela pessoa que comentou sobre constelação, né? Isso. Porque o resultado não vai ser bom. Quando ela faz esse comentário, ela tem uma expectativa de algum resultado. Se existe uma expectativa, já não é mais. O terapeuta só pode trabalhar quando não tem nenhuma expectativa. O mesmo é sobre nós com nossos pais. A gente só pode fluir quando a gente não tem nenhuma expectativa. Quando a gente recebe tudo o que recebeu com profundo amor e gratidão. Mas nada. Faz sentido? Faz muito sentido. Eu trabalho todos os dias essas frases, né? Que a gente não pode esperar nada dos pais, né? Não tem que esperar mais nada. O problema é saber na mente, na cabeça, não significa ter feito um movimento. Você percebe que eu estou te falando de um movimento que eu estou tentando fazer, mas ao mesmo tempo em mim ele não está completo. E olha que faz bem mais de uma década também. Você não está sozinha nessa. Não sei se você pode tirar essa dúvida meio. Quando você rompe tudo isso, que você fez toda a cura, né, dos pais, e você continuou na mesma, da família toda. Você acha que você fez todas as curas? Eu tinha ressignificado muitas coisas lá atrás, sabe? Teve uma época que eu me ressignifiquei, que eu trabalhei muito, porque a meditação, ela trabalha muito a criança interna e os pais, né? E nessa época eu trabalhei tudo que aconteceu lá atrás, muitas coisas que me marcaram. Aí eu tava em outra vibração, tudo fluía, tudo ficou bom, tudo ficou legal, bacana, mas eu tinha uma coisa, porque tudo que aí eu comecei a ser bobinha, servir a família, a minha mãe e a família toda dela. Aí eu passei a ser bobinha. Aí foi agora essa época que eu mudei e comecei a me posicionar de 2018 para cá. Então, eu não sei se foi feita a cura total, ou ressignificar totalmente, né? Aí eu fiquei me perguntando. Eu acho que você sabe a resposta. Aí eu fiquei me perguntando, que eu ressignifiquei na parte errada. Na parte errada que eu digo assim, eu acho que em algumas coisas que eu não deveria ter, nem eu sei mesmo direito, sabe? De ser tão boba, eu achava que tinha que ser mais assim, educada, tinha que acolher a família toda, né? Eu errei nessa parte. É que não existe como errar. Eu sei que muita gente não entende isso, mas não existe como errar em terapia. O que existe é cada processo no seu tempo e a pessoa tem um tempo dela. Por exemplo, quando eu entrei aqui, eu imaginei que nós ia traçar um plano, estratégia, que nós ia fazer e que em 10 dias tu ia estar bombando o teu Instagram. É a minha expectativa de professor. Lembra que eu falo, quando tem expectativa já ferrou com tudo? Uma hora depois, a gente remou e a gente está no mesmo ponto que é você precisa tratar você. O teu cliente mais importante de terapia é você. E é o cliente que mais vai te ensinar. Então, isso mesmo. Quer uma dica para a gente ensinar? A minha dica é assim, abandona tudo o que você já sabe. E imagina que você está começando hoje do zero. Abandona tudo que você sabe, porque existe uma coisa chamada síndrome do buraco negro. Quanto mais conhecimento sobre como as coisas funcionam eu tenho aqui, mais distante e difícil fica fazer os movimentos na alma. E infelizmente, ou felizmente, eu não sei, não é o que você sabe, não é o que você conhece, mas sabe a diferença entre sabedoria? Sabedoria é diferente de inteligência e conhecimento. Quando você fizer um movimento dentro da sua alma, aí as coisas acontecem. Eu te sugiro isso. Abandona tudo que você sabe, abandona e começa do zero, como se fosse uma folha em branco. Isso. E olha para tudo de novo, para a relação com a mãe, com o pai, com a vida, com tudo, para tua alma, com tudo. Porque se você realmente abandonar tudo, esse tudo que está aí vai poder
florescer com força. Vai começar a encaixar. Porque aí significa que você abandonou o controle, na verdade. O conhecimento fica, mas o ego, a necessidade de controlar isso sai. E aí o processo acontece. É só nesses momentos que a gente consegue cantar. Vou começar. Começa e vai fundo. Só pra gente fechar, então eu te indiquei que você refaça o exercício da dor existencial mais que uma vez, não todos os dias, mas uma vez por semana até você tornar isso muito mais claro. Mas uma coisa que eu observei aqui, quando eu te pedi para fechar os olhos, é que você fica no pensamento. Você fica querendo pensar como as coisas deveriam ser. Isso vai ser muito difícil para você no exercício da dor existencial. Porque você deveria silenciar, já que você fala tanto em meditação. Isso é outra coisa que me chamou a atenção. Eu não sou ninguém para dizer se a meditação é assim ou deveria ser assado, não sei, não importa. Mas dentro das coisas que eu estudo sobre meditação, a meditação é quando você tenta desligar o pensamento. Quando você tenta intencionar coisas, isso, eu não sei como seria uma meditação tentando intencionar. E por que eu estou citando isso? Porque do mesmo jeito que quando era para você apenas sentir a alma da sua mãe, se você olhar na gravação, você fica criando, imaginando situações. Você usa o pensamento, o conhecimento para querer impor. Quando você faz isso, você não consegue uma conexão de alma. E se você fizer isso no exercício da dor existencial, você vai ter uma dificuldade imensa de captar o que realmente está lá. E aí faz muito sentido quando você diz que sempre vem a mesma cena, mas você não entende direito por que a cena está lá. Porque você está agindo com o pensamento. Quando você deveria silenciar o pensamento. Ó, leva uma coisa no teu coração a partir de hoje. Pensamento é o teu ego falando. O pensamento não é você. O teu pensamento são as vozes das pessoas, das figuras de autoridade que construíram você ao longo da tua infância. O pensamento não é você. O pensamento é uma sombra daquelas pessoas lá na tua infância, que ficou gravado dentro de você e moldou o teu ego. A tua necessidade de ser aceita, apreciada, amada, é o que nos molda em sociedade para que a gente possa fazer parte de um grupo. Se você está pensando alguma coisa, você está nas sombras, você está numa coisa que não é verdadeira. Abandona o pensamento. Quando você fizer o exercício de acessar a dor existencial, fica apenas no sentir. Não importa o que tua mente pense, ela não tem valor. Depois disso, vai para a comunidade e tenta trabalhar a tua relação com o trabalho. Chega lá, doutora Aline, tem que me inscrever aí. Ah, o que precisa ver? Eu preciso ver por que eu faço tantos cursos há 11 anos e não consigo atender, tomar meu lugar no mundo, tá? Tomar seu lugar no mundo tem a ver com o pai. E a gente nem falou sobre o pai em 1h09. Eu espero te ver de novo e ter uma oportunidade de conversar contigo de novo daqui a algum tempo, porque vai ser lindo ver o processo de desabrochar para a vida, de nascer para a vida. Grava essas palavras. Está na hora de você nascer. Quero te agradecer imensamente, Railka, por você estar com a gente, propiciar esse bate-papo profundo, essa conversa. Foi muito rico. Tenho certeza que muitas pessoas vão deixar muitos comentários aí abaixo do nosso vídeo no YouTube, porque vai dar para muitas pessoas uma camada de consciência sobre alguns pontos cegos que as pessoas talvez tenham lá e nunca perceberam, né? Então, gratidão a você por teu tempo, por você estar aqui conosco. Eu agradeço também a você, Paulo. Eu agradeço a vida, o universo, né, por ter trazido você na minha vida, porque eu acredito que foi merecedor para mim, porque senão, né? Gratidão. E você, um beijo grande. E você que está comigo aí, todas as quintas, às 21 horas, eu estou por aqui com o podcast Conversa de Terapeuta. Não esquece de se inscrever aqui no canal e de assistir toda a playlist que tem várias entrevistas tão profundas como essa, cheia de sacadas, e também tem uma playlist com mais de 20 aulas, um verdadeiro curso gratuito para você ter mais clientes que pagam pela sua terapia. Tudo isso aqui no nosso canal do YouTube, @Viver de Terapias. Então, não esquece, clica aqui em se inscrever, ativa as notificações e eu te espero na próxima quinta às 21 horas. Um abraço!